Meus queridos, eu queria convocar a igreja. Durante 4 domingos seguidos, eu trouxe palavras muito sérias sobre posicionamento da igreja, e hoje eu vou continuar falando sobre é tempo da igreja se levantar, parte 2, mas não só domingo passado. Se você voltar atrás e assistir novamente as minhas últimas 4 pregações, as 4 últimas palavras, eu tenho trazido sobre posicionamento da igreja, do cristão, na sociedade, mas muito mais do que isso, como tem pairado um espírito de engano, como a igreja tem se deixado levar por essa cultura, pela falta de informação e tantas coisas. E eu, de alguma maneira, não tenho dúvida que, guiado por Deus, e tem sido uma guerra que você não tem a dimensão e a noção de como tem sido uma batalha espiritual. Se você ainda acha que essa eleição se diz respeito a 2 homens, ou a partidos, ou a ideologias apenas humanas, você não entendeu nada ainda. Você não conseguiu captar nada dessas mensagens. Você ainda está muito aquém daquilo que nós estamos vivendo. Você não consegue perceber aquilo que Deus está falando, aquilo que, como quando o próprio Jesus apareceu para João e falou: escreve às igrejas, e toda vez que ele ia se dirigir à igreja, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito tem soprado e tem falado às igrejas, mas só para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Tem muita gente que não tem ouvido para ouvir. Mas eu quero continuar falando, e eu tenho falado muito sobre espírito de engano. Mas antes de eu começar, eu quero conclamar, e eu quero falar que nessa semana, nós aqui na igreja, nós estamos fazendo 21 dias de jejum, vai se encerrar no sábado. E nós estaremos encerrando aqui na igreja a partir das 22 horas da noite até a meia-noite. Nós estaremos encerrando aqui com uma vigília, mini vigília, das 10 da noite até a meia-noite, que antecede ao dia da eleição. Não para que tal candidato, não, nós estamos para que a igreja realmente possa ter dias melhores, para que a igreja possa se levantar, que a igreja possa ser a voz desse tempo, possa se levantar com o espírito de Elias, para converter aqueles que estão cocheando entre 2 pensamentos, servindo a 2 deuses, seguindo o coração, mas seguindo aquilo que a palavra de Deus fala, mas indo na igreja ou em alguma igreja, ou seguindo algo que ele acredita ser Deus, mas também seguindo seus deuses pessoais. Que a igreja possa se levantar. Esse jejum vai muito além de política. Aliás, a política vai passar. Como nós falamos, nós estamos jejuando para que o Rei dos Reis seja entronizado no nosso Brasil, na nossa nação, no nosso coração, no centro da igreja, porque daí governos vão e vêm, vão passar. Deus, esse rei é o que institui e destitui reinos, mas esse rei, se ele for o rei da igreja, do povo de Deus, não existe governo capaz de destruir esse povo. E é para isso que nós estamos jejuando, e vamos terminar esse jejum com uma vigília. Então quero convocar a igreja para sábado, esse próximo sábado, das 10 da noite à meia-noite, das 22, a estarmos aqui orando, louvando, levantando um trono de louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você puder, não, mas meia-noite eu não aguento. Se você puder vir das 10 às 11, venha. Se você puder vir das 10 às 10:30, venha.
que você possa participar desse momento, e onde nós estaremos entregando o jejum e consagrando esse período e os próximos tempos para o Senhor, para que Ele possa governar, amém? E durante essa semana, todos os dias, de segunda a sexta, essa semana, todo dia às 6 horas da tarde ou às 18 horas, nós estaremos fazendo uma live de oração, das 6 às 6:30, os pastores, alguns líderes, nós estaremos fazendo uma live. Eu estou vendo com os meninos, por causa o Instagram nem todo mundo tem, então talvez nós vamos fazer pelo YouTube, porque da YouTube todo mundo consegue acessar lá, o YouTube no canal da igreja. Você todos os dias, conecte conosco, se conecte lá no canal do YouTube e ore conosco, para que essa semana a gente esteja alinhado, além de cada um estar fazendo jejum, mas que essa semana, todos os dias, nós possamos nos encontrar ali no canal do YouTube da igreja, para levantarmos um clamor pela nossa nação, para que o Senhor seja a vontade dEle, que possamos fazer aquilo que Ele nos ensinou. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Ele é soberano. Ele é soberano, mas por que Ele ensinou a gente a fazer isso? A vontade dEle é estabelecida, mas por que Ele então ensinou os discípulos a orarem? Ela é feita no céu. Aqui na terra a gente precisa clamar, a gente precisa chamar, a gente precisa tomar posse daquilo. Então eu, juntamente com vocês aqui da igreja, nós estaremos juntos nesses dias, segunda a sexta. E no sábado, em vez de nos encontrarmos às 6 horas da tarde, nós nos encontraremos aqui às 10 horas da noite como igreja, para levantar o clamor final para desse jejum. Amém? Posso contar com a igreja? Quem vai assumir essa responsabilidade todo dia às 6 horas e sábado? Tem pouca gente aí, meu. O que é? Tá todo mundo compromisso aí? Tem coisa mais importante do que clamarmos pela nossa nação? Essa nação que tem tudo a ver com você, com a tua família. Que você possa assumir essa responsabilidade. Sem mais demora, eu quero convidar você a meditar comigo. Nossa, essa palavra é tempo da igreja se levantar, que é uma continuidade da palavra. Eu queria nesse momento fazer uma oração. Eu sei que nós já oramos bastante, mas nós oramos porque por mais que nós tenhamos argumento, por mais que a palavra de Deus seja lida, se não for o Espírito dele, se não for uma atuação sobrenatural, se não for realmente a tua distração, o espírito do engano, ser repreendido, às vezes você vai ser distraído, às vezes você vai ser incomodado, mas a minha oração é que nada mais governe esse lugar do que a presença dEle, o Espírito Santo de Deus. Então eu quero orar nesse momento. Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito tenha total liberdade para agir nesse lugar, para que a Tua glória venha se manifestar. Já se manifestou enquanto nós cantávamos, enquanto nós orávamos, mas agora enquanto a Tua palavra vai ser ministrada, que realmente todo espírito contrário, tudo aquilo que pode distrair, todo barulho, todo ruído possa ser calado agora em nome de Jesus. Leve cativo todo pensamento, ó Deus, para que a Tua vontade seja estabelecida nesse lugar agora, nesse momento. Que a Tua verdade, a Tua palavra possa libertar vidas, possa realmente nos levar cada vez mais ao lugar que é para qual nós nascemos, que é o centro da Tua vontade, para que nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável. Porque quando o Senhor nos criou para termos uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida de sucesso. Mas isso só existe uma possibilidade, se nós fizermos realmente a Tua vontade, se nós realmente vivermos a Tua vontade. Então, venha estabelecer a Tua vontade nesse lugar agora. Não só nesse lugar, mas em cada coração, em cada vida. Nós repreendemos
todo vento contrário, todo espírito de engano não tem lugar para você nesse ambiente. Todo espírito demoníaco, tudo aquilo que de alguma maneira tem impedido o teu povo de avançar, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Aqui só existe lugar para uma voz, e essa voz é a voz do Deus Todo-Poderoso. Sopra sobre nós a tua voz, sopra sobre nós o teu Espírito, sopra trazendo cura, transformação, libertação, e nos leve para o lugar da tua vontade, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Meu querido, não vai ser possível fazer relembrar a pregação de domingo passado, então eu quero te incentivar. Nós tivemos dificuldades com o áudio da ministração domingo passado, mas se você avançar ali, se for na ministração domingo passado, acho que no minuto 7 ali, 7 minutos, 8, eu não sei, para de ter problema e daí você consegue ouvir, e eu te incentivo a ouvir. Mas domingo passado, tempo da igreja se levantar, eu fiz um paralelo dos nossos dias com os dias de Acabe, quando Acabe reinava, Acabe e Jezabel, e o profeta Elias, sobre esse tempo, um paralelo com o nosso tempo, onde Acabe, que era o rei de Israel, representa hoje governantes, líderes religiosos, igrejas que têm se deixado levar pela cultura sincrética e humanista dos nossos dias, onde não existe absoluto. Jezabel representa um espírito de engano que quer destruir a verdade e estabelecer uma idolatria, que é o egoísmo, a promiscuidade, a rebeldia, a violência. E esse espírito usa a sedução, a persuasão, a mentira, o controle, etc. Esse espírito não suporta os profetas, a palavra de Deus, a verdade de Deus. O povo representa as pessoas que estão perdidas, cegas, servindo a dois senhores, achando que está tudo certo. Elas vão para a igreja, elas são evangélicas, são católicas, elas acham que estão fazendo tudo certo, mas na verdade não passam de pessoas que estão perdidas, contaminadas com esse espírito que tem dominado desde o começo da era. Primeiro usando uma serpente, depois usando várias personagens, como Jezabel, mas que hoje tem usado outros tipos de personagens. Eu queria mostrar bem para você que não adianta nós frequentarmos uma igreja. Aquele povo, como eu falei, o próprio Acabe, ele ficava com o pé em duas canoas. Aquele povo, eles iam para o templo, eles continuavam servindo Deus de Israel, mas eles também ofereciam sacrifícios a Baal. Eles não obedeciam mais a Deus, que era o único Deus, aquele Deus que tinha dado mandamentos, leis, diretrizes, para que eles pudessem ter uma vida abençoada, para que eles pudessem sempre ter uma vida próspera, chuva. Nesse tempo eles estavam 3 anos e meio sem chuva, como eu falei domingo passado. Eles estavam sofrendo consequências dessa dualidade de servir a Deus e servir o seu coração, servir os seus ídolos. E tem um texto muito claro para você ver, e eu quero ler. Talvez hoje eu leia alguns textos um pouco quanto longo, só para você perceber. Isaías capítulo 1, do versículo 11 ao 20, descreve essa época do povo de Deus, mas que servia dois senhores, que eu também faço um paralelo dos nossos dias. Quantas pessoas fazem isso? Isaías capítulo 1, versículo de 11 a 20, diz assim: para que me ofereçam tantos sacrifícios, pergunta o Senhor, para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos.
Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Isso daqui era o ritual da época, era a maneira de cultuar a Deus, era a maneira deles pedirem perdão, de oferecer aquilo. Hoje poderia ser representado como a gente canta, quando a gente traz uma oferta, quando a gente fala, a gente está, eu sirvo ao Senhor. Quando vocês vêm à minha presença, versículo 12, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios na igreja? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, é Deus falando. Luas novas, sábados e reuniões, ou seja, as festas, os congressos, os cultos de domingo, na época era sábado, não consigo suportar suas reuniões, suas assembleias cheias de iniquidade. Não adianta vocês levantarem as mãos, cantarem suas festas de lua nova, suas festas fixas. Eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, se arrependam, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Deus está falando assim: gente, para com essa baboseira de domingo estar na igreja e durante a semana não está nem aí para aquilo que eu falo que é correto. Não adianta estar domingo na igreja e durante a semana inteira fazer o que é errado, mentir, adulterar, pecar, ser maldoso com o próximo, não estar nem aí com o próximo e assim por diante. Não dar ouvido, não manter a minha aliança com vocês. Não adianta, na verdade, eu não peço para vocês ficarem indo na igreja. É forte, né? Leia o texto. Mas o Senhor fala assim: vocês precisam se arrepender. Daí você pode falar: então eu não vou mais na igreja. Não, não é isso. O Senhor é um convite para reflexão. Gente, não é isso que eu peço. Isso faz parte, mas se for para ficar só indo na igreja, mas sai da igreja, começa a servir a Baal, ou ter os seus próprios ídolos, seguir os seus próprios caminhos, não guardar os meus mandamentos, então não adianta você voltar e ficar guardando apenas, fazendo rituais, porque o que mostra se vocês têm seguido é a justiça, é se vocês estão amando a justiça, se vocês têm praticado algumas coisas. Por isso que Jesus no Novo Testamento fala, naquele dia, muitos virão, em teu nome fizemos isso, expulsamos demônio, profetizamos, fizemos. Eu vou falar naquele dia: afasta-se de mim, vocês, eu não os conheço, porque vocês falaram sim em meu nome, vocês profetizaram, vocês expulsaram demônio, porque no meu nome vocês expulsaram, porque o poder não está na pessoa, está no nome de Jesus. Mas eu não conheço vocês, não é porque vocês não iam, a gente ia na igreja, não, mas vocês praticavam iniquidade. O que faz a diferença entre o justo e o injusto, não é se ele vai na igreja, se ele participa dos cultos, se ele faz isso, se ele dá oferta, se ele faz aquilo, é se ele pratica a iniquidade, se ele continua, depois de ter sido lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele continua praticando a iniquidade. Eu canto, eu levanto a mão, eu toco, eu prego, eu não suporto
essa dualidade. Eu não suporto esse pé em duas canoas. Por isso que vem praga. Por isso que eu firo a terra. Por isso que não tem prosperidade. Ah, não, mas eu faço campanha, eu oro, Vocês podem multiplicar a oração, eu não vou ouvir. Mas vamos refletir. Vocês precisam mudar. Porque a coisa que eu mais quero, Deus falando, é abençoar vocês. A gente vai ver muito isso hoje. Venham, vamos refletir, versículo 18. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Esse versículo é muito falado e é lindo, é maravilhoso, porque mostra, não interessa o que você fez, não interessa se vocês eram esse povo que vivia com o pé em duas canoas, que praticava iniquidade, não interessa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu posso transformar o pior pecador na pessoa mais santa, porque não tem a ver com você, tem a ver com o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Mas esse versículo tem uma continuidade. Versículo 19. Se, que é uma condição, e é uma continuação do versículo 18. Embora os seus pecados, versículo 18, sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se, 19, vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Elias representa a igreja fiel dos últimos dias, que se levantará em autoridade e poder para combater os espíritos de engano e tirar as vendas dos olhos do povo, para que esses se convertam e deixe de ter o pé em duas canoas, e que todo o povo se levante e comece a falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A consequência disso, se você voltar para o texto, vai ser que logo em seguida, Elias subiu para o monte, mandou Acabe: pode correr, porque a chuva está chegando. Ou seja, cessa a praga, cessa a maldição, porque não é maldição, cessa a consequência da desobediência, cessa os problemas, e começa a vir um tempo de provisão, de bênção, de transformação, porque essa é a vontade de Deus, que o povo se arrependa, para que Ele possa manifestar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua fidelidade, porque é isso que Ele tem vontade de fazer aqui no Brasil, na tua casa, na tua família, nessa igreja, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Para isso eu gostaria de relembrar algo que falei domingo passado. Eu falei algo domingo passado que eu gostaria de relembrar. Falei o seguinte: nenhum governo ou autoridade ou exército ou poder humano é maior do que a do povo de Deus, ou a do povo da igreja, ou da igreja. Não existe nenhum poder humano, nenhum exército, nenhuma autoridade, nenhum governo mais poderoso do que o povo de Deus. Parece que você não acredita nisso, mas uns 5 acreditaram e tomaram posse dessa palavra aí. E eu quero mostrar isso hoje, através de alguns textos, e através de algo. Eu falei que o único problema, e por isso que existe um espírito de engano, atuando ao longo da história, já que não tem nada que possa destruir esse povo.
tem que ter alguma coisa para furar o bloqueio. Porque se Deus se levanta e fala, não, esse povo não, esse povo é o meu povo, esse povo tem bênção, esse povo tem prosperidade, esse povo não tem exército, o Egito, a maior potência, não, se eu me levantar, eu mando 10 pragas e acabo com o Egito, porque esse é o meu povo, eu liberto e não tem jeito. Não, mas daí eu envio ele para uma terra prometida, que tem um monte, 7 nações mais poderosas e mais fortes, mais tudo. Não, mas se eu estiver com eles, não tem nação que possa aguentar, suportar, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Não tem exército mais poderoso do que o Senhor dos exércitos. E eu queria ler um texto para você, voltar um pouquinho, para você ter uma noção disso. Deuteronômio 7, versículo 1 a 10. Deuteronômio 7, versículo de 1 a 10. Eu queria que você tivesse, você pode sair daqui hoje, meu querido, tendo um posicionamento e uma noção do que eu falei domingo passado, que nós temos uma autoridade para governar. O primeiro poder, o primeiro poder executivo, o segundo judiciário, o terceiro legislativo, ou vice-versa, o quarto é a mídia, e realmente são poderes. Não, primeiro poder, o mais poderoso, é o poder espiritual, é o poder da igreja de Cristo Jesus, que está já assentado com Cristo, muito acima de todo principado e poder, e domínio e autoridade sobre todas as coisas. Não, mas isso é, não, nessa era, ele fala, Jesus falando, toda autoridade me foi dada, por isso vão, e cumpram a missão de vocês. Mas tem o Império Romano, vão, porque eu estou dando uma autoridade para vocês, que não vai ter império palio para vocês. Mas vai ter dificuldade nisso, não, pode ir, eu estou dando uma autoridade para vocês, que nenhum governo vai ser capaz, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, porque essa igreja hoje, é a menina dos olhos desse Deus todo-poderoso, desse Deus que faz algumas promessas como essa, de Deuteronômio 7, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, promessa, falando Deus, dando diretrizes, direções, orientações, para aquele povo que entrar na terra prometida, diz assim, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, guarde bem esse texto, meu querido, leia, releia, e nunca mais se esqueça desse texto, e de alguns outros que eu vou só, não vai dar tempo de eu ler todos, mas eu vou citar para você guardar aí, para depois você ler, para ficar bem gravado no teu coração, o que eu quero transmitir para você hoje. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, Ele, o próprio Deus, expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferrezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, mesmo ela sendo maior, mais forte, mais poderosa, mas o Senhor vai entregar, vai derrotar, vai fazer vocês mais do que vencedor, então vocês as destruirão totalmente, não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas, não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Eu pergunto, quem que os destruiria? Eram essas 7 nações? Você está prestando atenção? Quem que os destruiria? Quem que destruiria o povo de Deus? Eram essas 7 nações mais poderosas?
Hã? Quem que os destruiria? Não, seria a desobediência deles. Versículo 5: assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, porque vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida abençoada, uma vida próspera. E por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança, a promessa e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com... Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. E como que pode acontecer esse desprezo? Como que esse povo amado, escolhido, tesouro pessoal, tão privilegiado, como que esse povo pode abandonar esse Deus todo-poderoso que deu uma terra prometida, que abençoa, que faz com que nações mais poderosas, que reinos mais poderosos, que exércitos mais poderosos caiam diante dele? Como que uma nação, como que um povo desse pode se desviar? Como? O texto fala. A promessa de não ter inimigos que os derrote. Primeiro ponto. Tem uma promessa aqui que vai ser Deuteronômio capítulo 11 e capítulo 28 vai deixar claro as bênçãos, as promessas que Deus tinha para aquele povo, que hoje sou eu e é você. Bênção de prosperidade, bênção de cuidado, de saúde, de fartura, de tantas coisas. Não dá tempo de eu ler tudo, mas também tem uma consequência. E nesses mesmos capítulos, marque aí Deuteronômio 11 e Deuteronômio 28, depois faça que, por favor, leia para você ver. Nossa, como que esse povo foi capaz de negar? Porque Deus avisou. Por favor, eu escolhi vocês para que vocês tenham uma vida plena, abençoada, abundante. Eu vou trazer chuva para a terra de vocês. A lavoura de vocês vai produzir. Quando um inimigo vier por um lado, por um caminho, eles vão ter que fugir por 7. Quando qualquer pessoa se levantar para atacar vocês, eu vou me levantar na frente, ninguém vai fazer mal para vocês. Sabe, as promessas de Deus, são tamanhas, porém, o que vocês precisam fazer? Se apegar a mim, me amar de todo o coração, servir só a mim, perceber que vocês são o meu tesouro, o meu povo. Não dê ouvido para as outras nações, porque eu quero usar vocês para evangelizar todas as nações,
Porque as nações vão olhar para vocês e falar: o que está acontecendo? Por que esse povo desse tamanhozinho derrota todas as outras nações? Porque esse povo vai lá, coloca o Egito abaixo? Porque esse povo, por onde passa, causa pavor? É por causa do Deus deles. Porque se você for, não é para a Bíblia não, vai para a história. As histórias antigas, qualquer estudo mostra que as guerras antigas eram uma guerra de deuses. Qual é a nação mais poderosa? O Deus do Egito era mais poderoso do que o Deus da Babilônia, o Deus da Babilônia era mais poderoso. A nação que se tornava mais poderosa era por causa do seu Deus. Por isso que Deus no Antigo Testamento se levanta como um Deus dos exércitos. Ele é conhecido, não. E eu vou mostrar que eu sou o Deus dos exércitos, escolher um povo fraco, para mostrar que não é a arma, que não é o poder humano, mas sim sou eu, Criador dos céus e da terra, que amo essa humanidade, e essa humanidade escolheu se rebelar contra mim, mas eu amo, e eu quero resgatar, e eu escolho um povo para trazer todos a mim, mostrando que eu tenho misericórdia. Mas isso é só o Novo Testamento? Não, no Antigo Testamento, o exemplo de Nínive, exemplo de Ruth, tantos exemplos. Deus, ele sempre quis trazer o povo, só que para isso, o povo tinha que se manter fiel a ele, para ser um testemunho, para mostrar: está vendo a minha vida? Sabe por que eu sou bem sucedido? Sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu sou uma luz? Não é por causa de mim, é por causa da luz que é Jesus e que resplandece em mim, é por causa da bênção dele. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou o cara, não, é porque ele é o Deus Todo-Poderoso e me escolheu e me ama e me abençoa. As pessoas vão querer ter esse Deus também. Só que daí o povo, esse povo, em vez de se manter fiel, eles começam a dar ouvidos para os espíritos enganadores. E hoje eu quero falar, eu falei do espírito, vocês pensarem, porque o espírito do anticristo vai ser o espírito dos finais do tempo, de engano. Falei sobre o espírito de Jezabel, falei tantas, mas atua. E hoje eu quero falar para que você entenda que o inimigo sempre trabalhou com personagens, usando pessoas que personificam espíritos enganadores para levar o povo de Deus. E Deus sabe que o seu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ele sabe que o seu povo é preguiçoso. Ele sabe que o seu povo Maria vai com as outras. Ele sabe que o seu povo é de açúcar. Ele sabe que o seu povo é fraco. Por isso que ele fala: não, destrua tudo, não. Se você der o teu filho para casar com outra, vocês vão ser mais fortes. E foi isso que aconteceu. Eles tomaram conta da terra, mas em vez de exterminar com aqueles povos, vamos fazer o seguinte. Eu acho que lá que começou o jeitinho brasileiro. Não, a gente que vai ter que trabalhar. Vamos fazer o seguinte: em vez da gente matar esse povo, vamos pegar eles para servir a gente. Deus falou que a gente vai ser cabeça e não cauda. Então Deus já nos colocou aqui como posição, olha aqui. Então agora você vai servir a gente. A pessoa como escravo conseguiu fazer o seu senhor servir o seu Deus. Que povo forte esse povo de Deus, hein? E daí por conta disso, por isso que Deus fala: não se associe, não se ponha sobre um jugo desigual. Meu querido, tem uma estatística que de 90% das moças que começam a namorar um moço de fora se afasta da igreja. E homem também. Não tem estatística dos homens, mas para mim não é diferente. Até mesmo porque às vezes falta hombridade nos homens, nos jovens da igreja.
Tô brabo, né? Não tenho culpa que Deus me levantou para ser um Elias, meu querido. Elias era chamado de perturbador de Israel. Talvez eu esteja perturbando Pirajuí, mas eu quero perturbar muito mais, viu, gente? E eu quero levantar vários perturbadores aqui. Meu querido, Deuteronômio 30, 19, diz assim: Hoje, Deus, o próprio Deus falando para aquele povo, antes deles se associarem, antes deles tomarem posse da terra. Também no capítulo 30 ele fala sobre a bênção e a maldição, mas ele coloca aqui no versículo 19: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, a promessa da obediência e a consequência da desobediência. Agora, pois, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos... Deus está falando: olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu já mostrei o meu amor, eu já provei que eu tenho o melhor para vocês, eu já mostrei que eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que mantenho a minha aliança, tirei vocês do Egito, cumpro todas as minhas promessas. Então hoje eu estou falando tudo isso. E no capítulo 7, é lógico que ele não falou porque não tinha capítulo, mas ele está relembrando: olha, falei lá com Moisés, falei com Abraão, com Isaac, com Jacó, estou falando, e agora eu diante dos céus, trago os céus como testemunha, que hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a consequência. Essa palavra maldição, eu vou colocar como consequência da desobediência, porque a maldição Jesus levou no Calvário, mas a consequência da obediência, que é uma vida abençoada, próspera, uma vida feliz, e a consequência da desobediência, de vocês seguirem o caminho de vocês, ou vocês se associarem, ou vocês seguirem a cultura lá dessas nações, ou vocês seguirem a cultura do século 21, ou vocês ficarem nesse pé com duas canoas. Eu, porém, estou pedindo para vocês: escolham, pois, a vida, porque é o que eu quero para vocês. Deus, Ele nos dá a liberdade. Ele podia, não vou fazer robozinho, não. Ele quer que a gente o sirva, que o siga, por amor, por entender que Ele é esse Deus maravilhoso, que não me escolheu porque eu era alguém, mas simplesmente porque Ele me amou primeiro, porque Ele me escolheu, porque Ele derramou a sua graça, a sua misericórdia, mesmo eu sendo um pecador, mesmo os meus pecados sendo vermelho, mas Ele dá a oportunidade de eu escolher, e pela fé hoje, poder ter uma vida de bênção, de felicidade. E Ele dá escolhe, Marinho, a vida, escolhe, PIB Pirajuí, a bênção. Escolhe, Brasil, a vida. Escolhe a aliança comigo, escolhe os meus valores, escolhe me colocar como Deus, como o único Deus. Pare de seguir os seus anseios, essa carne que já foi contaminada com a cultura dessas nações, porque eu falei que não era para os seus pais se envolverem com isso, mas desde os seus pais, eles têm se envolvido lá com os cananeus, com os amorreus, e hoje a gente chega aqui se envolvendo com tudo isso que a gente vive, e a gente chega numa igreja e fica assim: será que eu ouço o meu pastor? Será que eu ouço a Bíblia? Ou será que a Bíblia realmente ela tem que ser atualizada? Porque... será que a Bíblia está certa, ou será que o meu professor da universidade lá, que nasceu
há 40 anos atrás, será que Deus sabe mais que ele? Porque ele fala tão bonito, ele fala de um jeito assim, que eu fico assim, nossa, ele deve ser muito inteligente. Daí eu tenho um versículo para ele, e para tantos outros, dizendo-se sábios, porque Deus os entregou essa cambada de, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso está em Romanos 1, você pode ler capítulo 1, tem muita gente se sentindo, se achando sábio ao seu próprio entendimento, mas daí vem uma palavra, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e uma pessoa que teme ao Senhor, e entende que a bênção, a felicidade, a prosperidade, a vida feliz, está em eu segui-lo, em servi-lo, porque se eu seguir e manter-me fiel a Ele, não tem inimigo nenhum, porque toda vez que aparecer inimigo, de qualquer tipo, quer seja enfermidade, quer seja os problemas dessa vida, Ele promete para mim que vai se levantar, para me defender, para estar do meu lado, porque ninguém, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas tem algo que pode, é a desobediência, é nós escolhermos seguir outros deuses, a idolatria, o egoísmo, tantas coisas. Por isso eu tenho combatido, o Senhor tem me levantado aqui para falar sobre o espírito de anticristo, do anticristo que está aí, rodeando, e já chegou na igreja. Eu estou falando que Acabe são os pastores, tem pastores que eu seguia, que me serviu de inspiração lá atrás, mas que hoje fala que a Bíblia tem que ser atualizada. Não dá, são pastores extremamente intelectuais, mas que de tanta intelectualidade eles quiseram seguir a intelectualidade desse mundo e foram menosprezando algo que não muda, valores e princípios. O que precisa ser atualizado é estruturas, é maneiras, são coisas, mas princípios e valores não são, principalmente da palavra de Deus. Mas eu queria mostrar algo para você ver o perigo que a igreja, o povo de Deus está sofrendo, e tentar te acordar hoje, trazendo um exemplo muito que mostra, quando eu falei o único inimigo da igreja é o seu próprio engano. A igreja não tem inimigo. O inimigo é ela se levar pelo engano e começar, não tem problema, isso não é errado, e de repente, não, isso é um pecado, isso é uma afronta, isso você está se desviando da palavra de Deus. Não, eu não acho. Sabe o que acontece? A hora que você vê, está 3 anos e meio sem chuva. A hora que você vê, você está tendo problema, a casa está caindo, e você, mas por quê? Eu não sei, eu sou temente a Deus, eu amo a Deus e não sei o quê, e Deus falou que ia me guardar, mas não sei, espera aí, será que você já não foi envolvido nessa, você não está servindo, não, mas eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, espera aí, e o buscar em primeiro reino de Deus e a sua justiça, será que os negócios já não tomaram conta de você? Será que o egoísmo, será que a fama, será que o desejo por poder, por posição, por aceitação, por curtidas nas redes sociais, por gente falando, olha que linda, olha que gostosa, olha que cara forte, olha que não sei o quê, olha que pessoa bacana, olha que crente descolado, eu vou naquela igreja, ou eu gosto de naquela célula, porque o líder aceita tudo e todos. Não, tudo e todos tudo bem, agora tudo não. E aí a gente fica, e daí de repente está acontecendo um monte de coisa, e eu estou achando, eu sou do povo de Israel. Na época de Elias, de Acabe, de Jezabel, o povo era de Israel, e estava sobre uma
maldição. Eu quero dizer que o Brasil está numa época, a humanidade está numa colisão. Por isso que nós precisamos, a igreja, e graças a Deus eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Porque a igreja, a nação brasileira está numa colisão de juízo. Está entre o juízo e a misericórdia. E o que nós vamos ter está dependendo de quem vai se levantar e falar: não, hoje eu decido tirar o pé da canoa errada, deixar de servir a Baal, deixar de seguir as paixões, deixar de assistir o culto e sair daqui e ficar fazendo gracinha, palhaçada, brincar com coisa séria e falar assim: não, só o Senhor é Deus. Eu não brinco mais com a promessa de Deus. Eu quero ser aquele que vai experimentar a bênção do Senhor na minha vida. E eu, preparando essa mensagem, 5 horas da tarde, comecei a ter uma guerra, porque a coisa não está fácil. Mas daí, para ter alguma autoridade, você só tem autoridade sobre aquilo que você chora, sobre aquilo que você guerreia, sobre aquilo que você se dispõe a sofrer. E 5 horas da tarde começou a me dar uma ânsia, e começou a ter uma guerra. Ainda bem que eu tenho uma intercessora, e eu parei de preparar a mensagem, porque eu não aguentava. Eu deitei, falei: Nilva, eu não estou aguentando. Fiquei até às 7 horas, não sabendo se ia vir pregar ou não. Uma guerra espiritual, porque eu estou declarando e estou decretando que eu sou um Elias. E depois de 2 horas de guerra aqui e ali, Deus me falou algo. E quem quiser acreditar e quem quiser pegar, pegue, porque tem 2 lados aqui. Eu estou sendo boca de Deus aqui, eu estou sendo um profeta Elias aqui. E eu estou pegando para mim. Nós estamos numa época que as pessoas, não sei se foi o Caio, o João ou a Nilva aqui, que eles falaram, foi a Nilva, no momento de oração, que haja testemunho para que as pessoas saibam que aqui existe o Deus de Israel. E eu quero falar algo, e Deus já começou a me mostrar, inclusive trazendo pessoas. Eu não vou expor pessoas, mas Deus vai começar a revelar coisa aqui. Pessoas que estão decidindo hoje por Deus, como aquele povo, vai começar a viver milagre de Deus, para poder falar: eu sou uma testemunha de que vale a pena escolher, só o Senhor é Deus. Hoje eu tiro o pé da segunda canoa, que é Baal, que é a brincadeira, que é o fato de ficar: peraí, eu não sei, eu estou em dúvida, aqui vai, quem colocar, só o Senhor é Deus, vai experimentar a chuva de Deus, vai experimentar os milagres de Deus, vai experimentar a bênção, que é promessa de Deus. Não é um pastor que está falando, ele só está me autorizando a falar isso, porque ele vai cumprir, porque ele cumpre a palavra que ele coloca na boca do seu profeta, assim como ele fez ontem, hoje, vai fazer sempre. Mas escute isso daqui: quem continuar brincando com Deus, vai começar a comprovar. Leia Deuteronômio 28, leia Deuteronômio 11, porque quem continuar brincando, vai ser a testemunha do outro lado, de que com Deus não se brinca. A chuva não vem, vai começar a ter tempo de seca, vai começar, para que hoje está sendo convocado o povo de Deus, os profetas de Deus estão convocando os profetas de Baal. Está sendo levantado altares no Brasil, ao redor do mundo,
está sendo posto um desafio. E eu aqui como profeta de Deus estou fazendo o desafio. O povo de Deus que vai começar a se posicionar, vai começar a experimentar o fogo de Deus caindo, os milagres acontecendo, para ser testemunha, vai experimentar cura milagrosa, vai começar a experimentar transformação na casa, conversão. Essa igreja vai encher em menos de um ano. Você vai ver o que vai acontecer à tua célula, se você se posicionar. Agora, se você não se posicionar, pastor, você está amaldiçoando? Então Deus amaldiçoou. Não, eu estou falando o que é consequência de obediência e desobediência, de seriedade e de brincadeira. Chega o tempo da igreja brincar com Deus. Parou. Porque talvez você vai começar, se você acha que você está passando um tempo, e tem gente que já está passando, tem gente que já está começando a enfrentar, e aqui tem gente que está enfrentando enfermidade justamente para perceber a chuva de Deus, porque são gente sérias, pessoas que estão, Deus está levantando pessoas aqui para manifestar a glória e o poder dEle, para levantar como o profeta Elias, para manifestar, falar, está vendo a diferença, porque eu vou mostrar mais uma vez a diferença do que serve a Deus e a diferença do que não serve. Tem gente aqui que está passando por situações difíceis, mas é porque Deus está usando e vai usar a tua história para te levantar, para mostrar que Ele é o Deus de ontem, hoje e vai ser para todo sempre. Mas tem gente que já está começando a passar, porque estão brincando, estão mentindo, estão com vida dupla. E se você não se arrepender hoje, a coisa vai piorar para o teu lado, porque Deus vai começar a mostrar quem é Baal, quem é Anitta. E a Anitta, esses dias eu vi uma reportagem ontem, se eu não me engano, não sei se é verdade, falando que ela está começando a ter algumas situações, e está começando a, parece, procurar pessoas cristãs, porque a chapa está esquentando, quem sabe. E eu estou falando aqui, não quero mal, porque Deus não tem prazer na morte, não estou falando, não estou ameaçando. Para mim isso vai começar a acontecer, sabe por quê? Para que haja conversão em massa, para que as pessoas comecem a perceber, falar, meu, eu preciso servir esse Deus. Foi igual o que aconteceu com Elias lá. Que Baal, Baal não me leva a nada. Que mundo, que palhaçada é essa? Que sexualidade errada, que falta de identidade. Que não, eu vou pegar esse Deus que me amou de tal maneira, que quer transformar a minha vida, quer trazer uma identidade, quer mudar minha história, quer trazer uma felicidade real para mim. É esse que eu quero. É para isso, chega de ser bagaço de Satanás. É para isso. E aqueles que se posicionarem, mesmo que com luta, eu estou enfrentando luta, mas eu não arredo o pé, porque mais cedo ou mais tarde, assim como eu já estou vendo, eu vou viver milagre, eu vou ser testemunho, e você vai ser testemunho, e essa igreja vai ser testemunho, de que vale a pena nós escolhermos a Deus, e dizer, só o Senhor é Deus. Você pode repetir comigo? Vamos dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Ministério de louvor aqui à frente.